Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos sentindo, projetando os guardiões no nosso lar com muitas espirais, com muita proteção, para que possamos, nesse instante, nos unirmos a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nos leva até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam junto conosco. Que nesta tarde possamos expandir o nosso coração para a expansão dos sentimentos e a expansão da nossa consciência. Possamos ter uma tarde de estudos, de muita fraternidade, de muito equilíbrio e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Talvez seja por conta dessas explicações que a irmã Cida Fox nos orienta tanto em relação ao afeto na convivência. Afeto é um resultado natural de quem permeia a benevolência e a indulgência. Nós já nos encontramos muito cansados de nós mesmos em razão do volume de atitudes infelizes ao longo de várias reencarnações. Ninguém tolera mais a cobrança, a expectativa exagerada, a imposição de regras. Tudo isso é tomado pelo coração humano, já tão sofrido como um abuso. Mais do que nunca, a tolerância expressa é enternecido afeto, é um alimento essencial na manutenção das boas relações. Então é por isso que a gente tem tão, vamos dizer assim, a gente não aceita, a gente já nega. Porque a gente tem tudo isso dentro de nós. Tá lá no nosso inconsciente. A gente sabe que a gente errou. E é por isso que a gente não adianta dizer assim, eu te disse. A gente já sabe. A gente já sabe. Quando iluminamos a vida alheia com alegria, compreensão, gentileza, autêntica aceitação de suas limitações e acolhimento fraternal, não há quem resista ao desejo ardente de caminhar, avançar, fazer esforços para que os projetos de amor e os compromissos compartilhados em comum sejam levados avante com alegria e motivação. Quer dizer, assim, se a gente traz o lado bom, o lado positivo, é uma coisa. Se a gente traz o lado sombra, é outro totalmente diferente. Então, mas aqui ele está sendo bem específico, né? É. Quando nós iluminamos a vida do outro com com alegria, com compreensão, com gentileza autêntica, aceitação de suas limitações, da limitação do outro, né? Porque assim como nós, todos têm as limitações, e acolhimento fraternal. Não há quem resista ao desejo ardente de caminhar, avançar e fazer esforços para que os projetos de amor e compromissos compartilhados em comum sejam levados avante com alegria e motivação. Ou seja, se a gente trabalha o lado positivo, né, a gente não entra em conflito para provar nossa verdade, por exemplo, as coisas saem melhor. É trazer esse lado. Eu tinha falado isso, mas tá tudo certo. É que eu falei com outras palavras. Entendi, você trocou, mas depois usei sinônimos. Usou sinônimos, tá bom. Ai, Jesus. É necessário dizer que o afeto cristão do qual estou tratando aqui é legítimo, sai do coração, sem interesse, que não seja o de demonstrar a alegria de conviver, a alegria de ser amigo de alguém, de poder amparar e aprender juntos. Nós temos esse sentimento? Infelizmente, puro desse jeito, não. Assim, totalmente translúcido, maravilhoso. Tem interesse, acho que tem interesse é o que pôs a frase para baixo para a gente aqui, viu? Exato.
acho que assim, a gente tem para algumas pessoas, mas a gente tinha que ter para todo mundo, né? Não, Mas aí a Eu ia gente falar isso. nem por Eu ia algumas falar pessoas. isso. Nem Oi? por algumas pessoas. Eu ia falar isso. Que a gente tem por algumas pessoas, a gente adora conviver, se sente bem. A outras pessoas a gente não faz questão. Então, mas a gente sempre. Aqui está falando aqui, afeto cristão, né? Está falando sobre afeto cristão, né? Mas a gente sempre tem algum interesse. Nem que seja o, a vontade de estar convivendo com a pessoa, é o interesse. Não é verdade? se for assim, a gente realmente todo mundo tem. Se Porque for assim, assim, achar bom, Aproveitar a alegria dos achar outros não bom, é interesse? achar bom conviver com uma pessoa é interesse? É o que eu Então, estava pensando, Depende. que a Leila está pensando. Depende. Por que você está com ela? hum, Ó, ela me essa faz aqui. bem. Se ela te faz bem, ela faz alguma coisa. Se Então, ela, se ela te faz, se você está com ela porque ela te faz Sim. bem, é o interesse. entendeu, Leda? entendeu? Sim. Entendeu? Existe uma troca. A gente não Sim. está ali simplesmente pelo amor, pelo simples fato do amor. A gente ainda não está Não nessa, estamos ainda aí. Nesse nesse patamar. sentido. Ó, só para a gente entender um pouquinho, né? Jesus estava da mesma forma com todos. É. Nós temos senãos. Temos. Por isso que eu Sim. digo, o sem interesse aí matou a frase para mim. O grupo X abortou essa espontaneidade, portanto, focar as sombras uns dos outros. Olha, tá Faltou vendo? naquele grupo alguém que amasse por amar, alguém que algo fizesse por querer verdadeiramente continuar juntos. Não É interessante, né? não é. Uhum. É aquela coisa, você mostrar a sombra do outro é aquilo que a gente iniciou. A gente já sabe, a gente tem esse conhecimento, a gente não precisa ser avisado. Nós temos o conhecimento das nossas sombras porque ela existe dentro do nosso inconsciente. A gente não precisa ter alguém do nosso lado, um ponto eletrônico, fala, eu te disse, eu te disse, eu te disse. A gente não precisa. Mas se a gente tiver alguém que nos traga essa alegria, a gente pode tocar o coração dessa pessoa. E foi isso que aí é onde que ele traz esse exemplo do grupo X. O grupo X batia no negativo. É. E nós? E aí desarmonizava tudo, né? Porque Sim. se só fica no Perfeito, Ana negativo, Defesa. como é que vai conviver? Só desarmoniza tudo. É porque você, veja bem, Leda, se eu chegar para você e te mostrar o seu negativo, o que que você vai fazer? Não Bom, eu vale tenho. dizer que vai aceitar com alegria, porque Não, não vai. não, não, eu não vou. Mas eu tenho duas respostas aí. Depende do contexto. Se você chegar e for fazer uma corrigenda de alguma coisa que eu estou precisando, por causa do grupo, agora ficar, não, porque você é isso, porque você é aquilo, você fez isso errado, ficou toda hora, aí já não vai dar, né? Você conseguiu Só, entender o só, que eu quis dizer? só com relação a isso, só uma pergunta. Pois não. Onde que está a diferença? É que se Ali, eu mostrar é, para ela uma vez, ela já vai ter entendido. Se eu ficar ali isso. mostrando, ela entende que eu vou diminuí-la. Aí não Então precisa me a atrapalhar. diferença está no orgulho, né? A É, diferença está no orgulho, é verdade, é é. verdade. Está no sentimento, né? No ego, né? Aquela coisa que a gente tem dentro da gente aqui. E isso acontece com todos nós, mas é aí onde que está. Num grupo, qual é a solução que nós temos? Mostrar o lado leve, o lado bom, ele é bom, mas se ele existe. Mas se ele não existe, como que esse grupo existe? Não. Boa tarde. Mas se ele não existe, a pessoa estaria entre nós? Com qual Não, intuito? Estaria,
Não existe em termos de ideal, entendeu? Não exi- O isso, grupo como ideal. Existe um grupo de pessoas, entendeu? o grupo Mas X, o grupo não há existe. perfeição plena, não é isso? Só, Total. Não é só uma Que que não tem comunhão, mesmo. não tem uma comunhão de todas as pessoas. É não, e cada aí um o que por que vai si e Deus existir? por todos. É. Só que o que que acontece? Num grupo de família, dá confusão, mas a gente não tá ali. Num grupo de trabalho, dá confusão, mas vai entrar no respeito. Num grupo de trabalho espiritual, quebra. A gente É abre uma brecha para que sintonia toda. aquele irmão entre. E aí? Tumultua tudo. Eu acho que a diferença principal é, nesses grupos que você falou, sem ser um grupo de trabalho espírita, você vai ficar com raiva, mas ó, fica quietinho. Só que num grupo de trabalho espírita, se você ficar com raiva, você derruba a harmonia do trabalho, né? E a harmonia toda vai. Vai embora. Que é o ponto fundamental de um trabalho bom, um trabalho espiritual bom. E é isso que a gente. Essa é a reflexão. Aonde que a gente fala, nós somos esse grupo, é aonde que cada um vai precisa refletir. Cada um precisa trabalhar nos seus sentimentos. Para ser grupo, eu tenho que ser um integrante do grupo. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo para fazer parte daquilo dali. Se eu acho que aquilo é importante. Se eu não acho, eu não faço parte. Eu estou ali, mas eu não faço parte. Eu não assumo a responsabilidade. Ou silêncio. É. Conviver, a gente não tem que abrir mão, Sim, de Muito. muitas coisas. né? A gente não tem que trabalhar o respeito, né? A gente não é aquilo que eles estão mostrando. A gente tem que olhar o lado bom, não ver o lado negativo. Não é fechar os olhos. Existe um lado negativo, mas o lado bom é muito melhor, é muito mais pontuado, para que a gente possa conviver e fazer um bom trabalho. Porque o trabalho é aquilo que a gente fala, não começa na hora que a gente faz uma elevação. O Uhum. trabalho começa Não. na hora que a gente um cobre o outro. Virginia iniciou o trabalho hoje falando assim: eu agradeço. Por que que a gente consegue? O Paulo não trabalha com a gente, mas a gente chega no Paulo através da Da Virginia. Virgínia. Sim, Não que o Paulo seja ruim, não, é uma pessoa boníssima, mas tem outras expectativas, gosta da gente e tal, mas não vai ficar sentado, não faz parte daquilo. Mas chega muito bem nele, por quê? Porque ela consegue conduzir. Por que isso? Porque faz parte. A gente não entra naquele que não faz parte. e é uma coisa assim que ele fica aberto a receber. Ele não participa, mas ele fica aberto, sabe? Ele, que nem ele falou para mim, aí eu faço minhas orações do meu jeito. Falei, tá perfeito. É verdadeiro? É. Então, tá perfeito. É, Entendeu? e é isso que a gente fala de elos, entendeu? São os elos. Porque o Paulo já conversa, se a gente for falar, já convive com uma parte do grupo há mais de 20 anos. Ó, tempos. Há mais de 20 anos. Né? Então, é a gente compreender, expandir um pouco em relação a isso. Isso. Esse é o resultado da ausência de benevolência e indulgência no coração humano. Passamos a viver quase que por uma obrigação que nos une. Só quando compreendemos e aceitamos, podemos ser afetivos no conceito cristão da palavra. Isto é, aceitar o outro na sua particularidade, na sua limitação, e ainda assim conseguir amá-lo ardentemente, erguendo-o para um mundo novo na transformação pessoal, acolhendo-o de modo envolvente de tal forma que ele se sinta compelido a acreditar em si mesmo. Nós temos esse amor
cristão. É só reflexão, gente. Eu gostaria de me manifestar com relação a isso. Nós temos, não puro do jeito que está sendo colocado aqui, mas nós temos, porque, sabe, não é um botão de liga e desliga, ou tem ou não tem, né? A gente tem uma quantidade que não é o ideal, né? A gente precisa estar buscando sempre melhorar isso, mas a gente tem. Então, eu estou falando isso para que as pessoas não se sintam também, vai ser, ai meu Deus, eu não. Não, nós temos isso, ou nós estamos construindo isso dentro da gente, aos poucos. E aqui não Acho se que é refere uma assim, construção. aqui não se refere assim quando uma pessoa vem conversar, que precisa de um apoio, que precisa de uma palavra, você aí então se dispor a escutar, a atender da melhor forma ou com o coração aberto, entra aí isso. Entra, Leda, se você for ouvido, É isso. ser ouvido, não falar Sim. nada e deixar a pessoa. Deixa a pessoa falar. Agora, Isso, se já entrar o deixar a pessoa se abrir, se sentir ali a forma dela, escutar realmente, e não ficar, mas se eu fosse você, mas eu achava que tinha que ser assim. Não, isso não estou falando isso. Estou falando do verdadeiro ouvido, de ouvir. se você for num sentido de acolhimento, sentar para acolher, sim, você está tendo um passo cristão. Você entendeu? Você vai estar nessa amorosidade. É. Tá? Mas sem nenhum você não, tá? Entendi. Mas aqui é um pouco mais do que isso. Aqui é ter essa tratativa a todo momento com qualquer tipo de manifestação. Não somente quando a pessoa está precisando falar. Quando a pessoa não está precisando falar, também tratar com carinho, com amor, estimular a pessoa, né? Sim, sim. É olhar a pessoa da melhor forma que ela tem, com o brilho que ela tem. Né? Então é por isso que eu falo, a gente precisa apurar os nossos ouvidos, né? Abrir a sensibilidade, porque às vezes a pessoa não vai falar nada, mas a gente pode, através desse ouvido apurado, desse acolhimento, a gente já começar a acolhê-la. É algo que Jesus fazia com muita facilidade. Só de olhar ele sabia quem estava, quem não estava. E isso é treinamento. A gente abre para sentir. Eu conheço a mim, então eu sei que eu estou bem. Então, para mim sentir o outro, eu vou sentir a vibração do outro. O trabalho do CVV é bem isso, é a gente acolher, ouvir, sem dar conselhos, sem julgar, independente do que a outra pessoa esteja falando. Ela pode falar que ela está cometendo um crime. Você tem que deixar o seu coração puro, entender que aquela pessoa está precisando desabafar, está precisando conversar, e se ela já está ali fazendo isso, é que alguma coisinha lá no fundo já está tocando ela, né? Senão ela nem iria perder o tempo dela de estar ali desabafando. Isso mesmo. E é treinamento, todo mês tem treinamento, para que a gente aprenda realmente a ouvir sem interferir, sem julgar, sem aconselhar. Então, é um treinamento constante. É. Não é Só fácil, né? não, Não é Não é fácil. fácil, não é nada fácil. porque logo logo a gente quer dar o nosso pitaco, né? Não, vamos. Só quem ama com esse ardor pode iluminar o coração alheio. E somente assim a maioria de nós, já exauridos pelos erros, conseguirá estender a mão e abrir o coração para igualmente acatar a bondade alheia que nos fará ser alguém melhor. Né?
Hermance, então, quando começou a fazer todo esse desenvolvimento desses livros, porque ela escreveu muita coisa sobre esse autoconhecimento, era em relação a isso. Nós somos espíritos feridos, mas temos recuperação. Mas só vamos recuperar se a gente aceitar que falimos, aprendermos a nos amarmos, nos perdoarmos e buscarmos o autoconhecimento. Melhorarmos. Sem esse caminho, a gente vai continuar vivenciando as feridas antigas. É aceitar. Uhum. Todos nós falimos. É. Então, o segredo realmente, como já disse a senhora na introdução do livro, acreditar mais uns nos outros. O segredo é investir incondicionalmente na luz que cada pessoa tem dentro de si. Ter a alma aberta para identificar essa luz, ser um exímio desbravador dos talentos espirituais alheios, ser um headhunter, um caçador de talentos da alma, ajudar o outro a se surpreender consigo mesmo. A palavra mais transformadora dos tempos modernos, a fiel tradutora do amor em ação é colaboração. Ser colaborativo, somar, incentivar, um treinador de emoções. Que seria de nós se Deus, o cuidador por excelência, não acreditasse em seus filhos, criaturas ávidas pelo amor paternal? O Pai é benevolente e acredita em nós, brilhe a vossa luz. O Pai é indulgente e ilumina as nossas sombras, concedendo-nos o melhor. Que fazeis de especial com a sua luz? Perdão. Todavia, é para nós que ainda não aprendemos que o amor é a mais libertadora conquista para quem deseja a felicidade genuína. Muitas vezes, nos dias que eu faço o acolhimento de amor, eu pergunto isso. Você sente a luz que existe dentro de você? Porque se a gente não sente a nossa própria luz, como que eu vou sentir a do outro? Uma do outro. A gente não está bem com a gente, não é? Sim. Não tem E jeito. nem que seja um fiapinho, nós temos dentro de nós essa luz. E ela se expande conforme a gente vai nos amando, nos aceitando, parando as agressões, né? Sendo mais leves, mais acolhedores. Ixi, tá todo mundo quieto hoje. Sim, sim. E a maledicência nesse contexto, dona Modesta? O que você quer perguntar? Seja claro. A maledicência machuca quando é dirigida a nós? Como saber o que devemos aproveitar das palavras malditas? Ouçam suas consciências antes de tudo. Tenham atitude respeitosa com a opinião alheia. Absorvam as críticas que acrescentam o bem e tenham muita atenção com o lixo. Atenção com o lixo na sua casa. O lixo não recebe uma atenção especial? Sim. Pois então, ele não tem um lugar reservado para não ficar espalhado? Sim. É colocado em um lugar muito asseado e requer cuidados para não contaminar, não é mesmo? Sim, é isso mesmo. Faço o mesmo com o lixo das críticas infundadas e despropositadas. Coloque-as num recipiente adequado para evitar contaminação e ser destinada aos depósitos do esquecimento e da transformação. Muito interessante isso, né? Eu achei bastante interessante essa colocação dela. A gente saber separar quando a pessoa está fazendo uma crítica, aquilo que é realmente para o nosso bem, é uma crítica construtiva, daquilo que está denegrindo a nossa
a nossa pessoa naquilo que a gente ainda tem de melhor, saber distinguir uma coisa da outra. Eu acho que é assim, mesmo que a pessoa não queira denegrir a gente, mas está fazendo uma crítica para tentar melhorar a gente. De duas uma, ou aquilo faz bem para a gente fala assim, isso é bom, então não é lixo, ou sendo lixo, né? Pode ser por dois motivos. Um, porque o que a pessoa está falando vai contra aquilo que a gente compreende que é certo, ou a gente ainda não está maduro para poder atender aquilo que a pessoa está falando. De qualquer forma, isso tem que ser tirado da nossa vida, porque senão vai ficar fazendo mal para a gente, né? E que recipiente é esse? A maledicência é lixo, e como tal, espalha odor que incomoda. Se as pragas não tivessem uma função na natureza, Deus não as teria criado. A maledicência tem também uma função para quem faz e para quem recebe. O ato verbal de mentir, caluniar, escandalizar, em verdade, é um mecanismo de liberação do inconsciente, seja em que nível esteja um maledicente. Ele vomita pela maledicência sua sombra pessoal. Todavia, toda maledicência é um escândalo, e como assevera Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Como exímio psicólogo da alma, ele esclareceu que não nos furtaríamos do mal da boca imunda, mas não nos deixou órfãos da orientação sobre a qual seria o recipiente mais adequado para reciclar a sujeira verbal, com a clássica e esquecida advertência em Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então, assim, que a gente reflita nisso, né? Ela deixa bem claro. A maledicência é a nossa sombra, saindo do inconsciente. Tá lá, é nosso, não é do outro. É aquilo que temos. Por isso que, assim, a irmã se coloca. Nós, no início que a gente começou a ler, nós sabemos quem somos. Porque tem coisa que incomoda, né? Se a Sim. gente não soubesse, não tivesse ideia, nada ia incomodar, nada ia atrapalhar, a gente não ia, né? Mas como tem coisa que incomoda e tem coisa que vai bem, a gente sabe muito bem, né? É que não é consciente, é isso? Quando a gente fala que não é inconsciente, que não é consciente, a gente já tem uma desculpa. Se está acontecendo, é porque existe dentro de nós. É porque veio à tona, né? Porque alguma coisa fez lembrar. É isso. E existe isso dentro de nós temos esse sentimento. Então ele já está aí. Às vezes a gente não percebeu, mas ele já existe. Às vezes a gente só não deu o valor, mas ele não está mais no inconsciente. E a gente já fala, a gente já coloca ali. A gente já trabalha com ele no nosso dia a dia. A maledicência não é uma coisa que a gente não faça, não é verdade? É verdade. É verdade. A gente não tem aquele fator do julgar. O julgar é uma maledicência, Uhum. É. né? De se colocar, não, porque eu faço. Não, É. a gente está tendo a compaixão, a gente está se colocando no lugar do outro, a gente está acolhendo. A gente falou muito de acolhimento. A gente andou pelo acolhimento, mas se a gente chegar, a gente anda muito mais na maledicência do que no acolhimento. Acolhimento. Porque E há a muito gente aponta E há os muito erros. mais tempo também, e há muito mais tempo, né? A Por quê? maledicência Porque essas está com a sombras. gente há muito mais tempo que o acolhimento. Por quê? Porque a gente tem essas sombras. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai lá,
coloca tudo debaixo do tapete e diz que a gente não tem, que a gente é tudo um anjinho. Não, a gente tem essas sombras. Se a gente começar a trabalhar com elas, é um pouco mais fácil aceitá-las. Na hora que você for falar, por que que eu vou falar? Por que que eu tô com vontade de falar? Eu vou falar alguma coisa de bom? Não vou. Então, vou ficar. Fecha minha boca. Encho de água. Vou viver tomando água o dia inteiro. Mas já começa. Eu vou refrear. Ah, eu falei. Não, a gente não tem mais essa desculpa. Entendi. Com relação à maledicência, eu acho que hoje nós somos muito menos maledicentes do que nós éramos no passado, né? Porque, só lembrando, né, maledicência é quando você fala mal do outro no sentido de denegrir, né? Uhum. Não é você criticar a pessoa, mas é falar mal da pessoa, né? Então, hoje em Caluniar. dia... Oi? Caluniar. Realmente era caluniar. Caluniar também, isso, então, hoje a gente já é bem menos maledicente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente dá vazão para nossa língua, é que nem um chicote, né? E aí é um mecanismo, né? A gente precisa compreender. A gente vai abrir as nossas sombras. E das nossas sombras, a gente vai ter companhias que vão companhias espirituais que nos incentivam a tudo isso. Né? Então a gente já sabe como que funciona esse mecanismo. Por isso que eu falo, a gente precisa o quê? Não tem nada de bom para falar. Se eu não vou ajudar a outra pessoa, Sim, Não dá palpite, fica quietinha. fica quieto. tá no meu pensamento. Escreve. Vai para os 400 folhas de caderno. Isso. Vai escutar uma música, vai fazer uma oração, vai fazer alguma coisa que seja de bom. Ah, Valéria, eu vou passar o dia inteiro assim. Passando de 1 hora, a gente vai cansar. Aprende. Vai Como treinando diz, vai treinando, a gente vai treinando, né? Vai falar, pensa, depois que falou, opa, já se, né, já percebe que errou, que fez besteira, e assim a gente vai, é assim que a gente vai aprendendo, não é? É como assim que diz vai o velho aprendendo. ditado, vai trabalhar que o teu mal é ócio. Vai. Mas é verdade, né? Vai. A gente vai parar aqui, né? Como a técnica de escrever carta, não sei como é a técnica. É como a técnica de escrever a carta Como que nos recomendou.